Ah, o Ray Tracing, que tecnologia maravilhosa. Quem é que vai comprar uma placa de vídeo hoje e não vai pensar, será que essa placa de vídeo roda Ray Tracing? E se você fala de Ray Tracing, definitivamente você vai pensar numa RTX, né? Porque a RTX virou basicamente o sinônimo de Ray Tracing. Quem é que não lembra os RT1, RT-Off, os memes do RT1, RT-Off e Ray Tracing, RTX e tal? Essa tecnologia, claro, tem tudo a ver com a NVIDIA. Afinal de contas, ela é da NVIDIA, certo? Não. O quê? Aí você tá bem equivocado. E o Ray Tracing, afinal de contas, entregou aquela promessa que o Jensen fez lá no lançamento das RTX 20? Aquele anúncio. O que mudou completamente como nós vemos as placas de vídeo hoje em dia. Afinal, mudamos de GeForce GTX para GeForce RTX. Há quem diga que aquele foi um grande espetáculo de ilusão e de magia. E que na verdade as promessas da NVIDIA, ou do Jensen especificamente, não se tornaram realidade até hoje. Seria o Ray Tracing uma grande farsa e os recursos RTX só placebo? Será que ninguém usa mesmo o Ray Tracing? Faz diferença ligar nos jogos hoje em dia? E a performance? O que aconteceu com aquelas promessas maravilhosas de Ray Tracing? Não sei. E esse definitivamente é um lançamento que eu lembro muito bem. Sim. Quem é que não lembra da apresentação do Jensen? Foi realmente emblemático, foi um dos momentos marcantes da história, e quando nós vimos pela primeira vez o Ray Tracing, aquilo realmente foi mais ou menos como o DLSS 5 foi hoje em dia, só que de uma forma um pouco diferente, talvez um pouco menos polêmico do que o DLSS 5. Mas de qualquer forma, foi basicamente uma mudança completa na estratégia da NVIDIA. Ao invés de falar somente de mais performance, a NVIDIA focou em ganho de software e ganho de qualidade. É claro que isso foi uma jogada bem arriscada, porque eu não sei se você lembra, mas na época não existia nenhum jogo com Ray Tracing. E não, o Ray Tracing não é da NVIDIA, por incrível que pareça. Eles lançaram a RTX, que é um veículo para conduzir o Ray Tracing, mas o Ray Tracing é uma tecnologia, ou melhor dizendo, ele é uma técnica que já existia inclusive antes das RTX, o que não quer dizer que ele era viável. Mas eu também estava entre o público que ficou maravilhado com os reflexos em tempo real, os raios traçantes, as sombras realistas e toda aquela promessa que aconteceu no lançamento das RTX 20. O problema é que, bom, a ausência de uma outra RTX 20 aqui diz muito sobre como foi o lançamento das RTX 20 e digamos que foi um tanto quanto pesado para as placas e para a NVIDIA, né? Porque o Ray Tracing basicamente não existia na época. E eu sei, a sua memória pode estar te traindo. Pô, mas tinha Battlefield, tinha Metro, tinha Control, tinha vários jogos. Mas é que você não lembra exatamente da timeline dos acontecimentos. O Battlefield 5, que chegou primeiro, foi um completo desastre. Primeiro porque o jogo foi um completo desastre. Segundo porque o Ray Tracing que tinha no Battlefield 6... coisinha horrorosa aquele Ray Tracing. Eu te desafio a voltar hoje e dar uma olhada no Ray Tracing do Battlefield 6. Com certeza vai rodar na sua placa, talvez não se ela for uma 2060. Mas na sua placa moderna, com Ray Tracing, ela vai rodar. A gente avançou bastante, né, daqueles tempos pra cá. Mas veja você, o lançamento foi com um jogo FPS competitivo de uma empresa que é conhecida pelas suas cagadas no lançamento. Então eu diria que a parceria que a NVIDIA escolheu não foi exatamente a melhor. Claro que depois nós tivemos outros lançamentos aí, tipo, tivemos o Metro, depois tivemos o Control, e eu tenho certeza que tem mais algum outro, eu só não tô lembrando. Sim, tinha o Shadow of the Tomb Raider. O problema é que nenhum deles era particularmente super empolgante. Quer dizer, pra época é uma coisa que a gente realmente nunca tinha visto. Mas depois que foi passando aquela empolgação e que as vozes da cabeça, que eram o Jensen falando pra gente sobre as tecnologias passaram, a gente foi vendo que na verdade a promessa não conseguiu ser entregue, pelo menos na primeira geração. A não ser que você tivesse uma RTX 2080 Ti, coisa que eu também não tenho. Porque a primeira geração, ela sofreu uma indisponibilidade, quase como se não quisessem que a gente testasse as placas para mostrar performance, porque, claro, todo mundo foi muito crítico, porque a NVIDIA basicamente vendeu uma tecnologia que ela não entregou. Em relação à performance, as placas não entregavam exatamente um grande salto em relação à geração anterior. A GTX 1080 Ti ainda conseguia brigar com as RTX. E quando chegou as RX 5000 da AMD, elas também conseguiram brigar pelo menos até uma RTX 2070, o que aí trouxe as RTX 20 Super, que corrigia alguns problemas de performance e de preço, mas de novo, não resolvia a questão do Ray Tracing, que ainda continuava pesado, mal otimizado e, há quem diga, mal implementado. Tem um site muito bom para jogos, que é tipo o mercado paralelo da felicidade gamer. Paralelo, mas que é confiável no caso, né? Nada de Jack Sparrow e russo hackeando seu PC ou seu canal. O site que eu tô falando é o Eneba. Tem de tudo, jogos para PC e até para consoles, tipo Xbox, PlayStation, Nintendo. Tem também gift cards, pontos e até pré-venda de lançamentos por lá. São mais de 40 mil produtos, é basicamente o paraíso de um jogador. Você fica parecendo uma criança numa loja de doce.
sabe o que é melhor? Sempre tem umas ofertas absurdas e nem precisa garimpar muito pra achar. Você entra lá, digita o jogo que você tá procurando e pronto, tudo rápido, fácil e se rolar alguma dúvida, tem suporte 24 horas, o que é ótimo, porque gamer quase não dorme mesmo. Fica a dica, antes de comprar qualquer jogo que você quiser, passa lá na Eneba. O link tá aí na descrição e fica de olho, porque se tiver promoção de novo, já sabe, né? Some mais rápido que estoque de lançamento de placa de vídeo. Mas vocês devem ter acompanhado recentemente as discussões, principalmente que o Hardware Unboxed trouxe, eu acho que ele que meio que deu esse restart nessa conversa. E é interessante porque completam-se vários anos do lançamento e esse debate ele ainda continua. A conclusão mais fácil de se chegar nesse momento, provavelmente, é achar assim... Isso aí foi uma grande enganação, Ray Tracing nunca chegou. A gente não tem Ray Tracing em todos os jogos, quem é que joga com Ray Tracing? A maioria das pessoas, ninguém tá se importando com isso, todo mundo quer performance. E eu tenho certeza que você pode chegar a essa conclusão facilmente porque é o que acontece normalmente em grupos de discussão de entusiastas, ou pelo menos o que a maioria do público pode responder dependendo de pra quem você pergunta, onde você pergunta e como você pergunta. O Hardware Unboxed, por exemplo, fez ali, né, uma pesquisa com o seu público, que é um público entusiasta e que tá dispersado no mundo todo, não são só australianos, apesar do canal ser australiano, eles perguntaram para uma audiência que é globalizada, afinal eles falam inglês. E eu fiquei em dúvida, será que aqui no Brasil é a mesma coisa do que lá fora? E a resposta é mais ou menos. A resposta ela não é completa. Eu perguntei no Twitter e perguntei também na comunidade do YouTube. Inclusive no YouTube eu acabei perguntando 2 vezes sem querer, o que foi ainda mais interessante, porque a resposta nas 2 enquetes foi basicamente a mesma. Eu perguntei aqui um pouco diferente do Hardware Unboxed porque eu achei que ficou um pouco vago. E eu falei, hoje você realmente usa Ray Tracing no seu PC? E pedi para comentarem quais são as placas de vídeo que estavam usando. Pra vocês darem uma olhada aí nos comentários, dá para você entender um pouco do contexto. As respostas seriam, uso sempre, faz muita diferença, uso só em alguns jogos, testo e desligo depois e nem ativo porque pesa demais. E por que eu fiz essas perguntas? Porque hoje em dia, claro, a gente não tá mais na geração RTX 20, a gente já passa aí na geração RTX 50, já caminhando para RTX 60 e muita gente ainda se pergunta, mas para comprar a placa de vídeo, eu preciso de uma placa de vídeo para rodar o Ray Tracing, quão diferente vai ser a minha experiência rodando games com Ray Tracing? Eu já vou abordar isso, mas eu tenho certeza que você quer ver os resultados, e os resultados são bem interessantes. Curiosamente, a maioria das pessoas usa Ray Tracing, ainda que seja ocasionalmente, porque claro, a maior parte das pessoas falou nem ativo porque pesa demais. E se a gente comparar com os resultados do Hardware Unboxed, é um pouco diferente aqui no Brasil especificamente. Lá eles fizeram perguntas diferentes, mas é mais ou menos o mesmo sentido. E 35% respondeu que não vale a pena, o que foi mais ou menos o que a gente viu no Twitter, mas foi diferente do resultado que a gente viu, por exemplo, no YouTube. São públicos que são um pouco diferentes, né? Tem o mais entusiasta, o que participa do geral, por exemplo, no canal eu acredito que a gente tem um público mais generalizado e no Twitter é um pessoal mais hardcore que acaba seguindo. E foi interessante porque o público hardcore basicamente teve a mesma conclusão do que o resto do mundo. Então eles chegaram à conclusão de que 17% usa sempre, 31% só em alguns jogos, 15% testa e desliga e 36% nem ativa porque pesa. Isso muda um pouco, eu peguei essa pesquisa, ela tá meio preliminar aqui, né? Não acho que vai mudar tanto. E é curioso porque se a gente pegar um entusiasta, realmente tem gente que não ativa porque pesa, mas não é tanto assim. Afinal de contas, hoje em dia, né, se você pegar um público mais entusiasta, a placa de vídeo dá pra dizer que a linha de corte é ali de uma 50, 60 pra cima. O que é uma placa relativamente capaz de rodar Ray Tracing. A 50, 50 fica um pouco mais difícil e as placas de gerações anteriores dependem muito do modelo. As entusiastas até conseguem, mas, de novo, tem algumas outras questões importantes. Já no público generalizado, o que acontece? Se você começar a ver as placas de vídeo que as pessoas usam, começa a fazer mais sentido. Porque o problema do Ray Tracing até hoje é que ele ainda é pesado e muito pesado. Então faz sentido que muita gente ligue, teste e depois desligue, que só use em alguns jogos quando acha que realmente vale a pena e que uma parcela considerável nem use porque pesa demais. Afinal, a gente está falando de um país onde a RTX 3060 ainda é uma placa desejada, onde a RX 580 continua a ser vendida eternamente e que a maioria das pessoas sequer tem acesso a hardware com Ray Tracing. E isso eu já estou falando dentro de uma bolha, de um nicho que é os seguidores do canal, que estão ali sempre acompanhando notícias, informações, inclusive se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, sempre tem coisa boa a gente trazendo por aqui. Então, apesar de algumas nuances, o resultado é bem parecido com o que o Hardware Unboxed conseguiu levantar. Ou seja, o Brasil não está muito diferente do mundo, com algumas exceções, placas de vídeo mais baratas, com menos VRAM ou com menor capacidade para rodar Ray Tracing.
E o ponto importante é, eu não lembro exatamente do Jensen ter falado que isso ia ser um recurso para as massas, mas sim que ia ser revolucionário. E eu não consigo discordar dele nesse sentido. Que foi revolucionário? Foi. Tanto é que mudou completamente como a gente enxerga o mercado. Até porque não foi só a Nvidia que partiu para o Ray Tracing, não é mesmo? Afinal de contas, não dá para dizer que o recurso não foi revolucionário ou que não mudou o mercado se hoje todas as fabricantes estão trazendo modelos com suporte a Ray Tracing, não é mesmo? Nós temos as placas da Intel, da AMD, inclusive essa primeira geração que trouxe suporte a Ray Tracing, e obviamente as Nvidia suportando essa tecnologia. A Nvidia foi pioneira nesse sentido, então ela ficou com os louros, mas também ficou com as pedradas. Então é bem incompreensível que muita gente ache que essas placas aqui não tinham nada de Ray Tracing, que foi só para vender uma promessa e tudo mais. E de certa forma, na primeira geração foi. Até para uma RTX 2080 Ti era sofrido para você conseguir rodar. A parte positiva do Ray Tracing é que ele meio que puxou uma outra tecnologia que essa sim, apesar de muito preconceito, ainda é bem vista, que é justamente o upscaling. Eu sei que você vai falar, resolução fake, frame fake, blá 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 blá, mas essa é uma tecnologia que veio junto com o Ray Tracing e que é muito bem-vinda. Afinal de contas, quem tem uma RTX 20, por exemplo, com o upscaling ou com o DLSS ainda consegue rodar os jogos. Claro, não é o cenário ideal, era melhor que a placa fosse mais forte ao invés de ter Ray Tracing, talvez, mas o upscaling consegue salvar essas placas por alguns anos. A 2060 tá aí para contar história, a 3060 vai contar muita história e as placas que se seguem, mesmo as de entrada, vão acabar estendendo a sua vida útil, o que é bom principalmente para quem tem menos recursos. Eu diria que essa tecnologia foi até mais revolucionária do que as outras. É claro que hoje tem alguns jogos que acabam usando como muleta, tem algumas publishers que acabam utilizando Frame Generation como muleta, mas tudo isso começou lá com as RTX e com Ray Tracing. O DLSS meio que foi criado para recuperar a performance que você perdia ao ativar o Ray Tracing, que de certa forma funcionava, apesar da qualidade final não ser grandes coisas. Hoje em dia, sim, dá para dizer que você consegue recuperar e até ganhar mais performance e, curiosamente, ter até mais qualidade final do que você tinha com a resolução nativa. Isso foi puxado pela RTX, pelo Ray Tracing e acabou sendo utilizado para outras finalidades. Afinal, dá para entender porque tem gente que liga, testa e depois desliga o Ray Tracing. É porque ele acaba sendo muito pesado ou porque de repente não faz sentido. Para que é que você vai querer, por exemplo, Ray Tracing num jogo competitivo? Por que você ia querer de repente num Call of Duty? Por que você ia querer num Battlefield? Até mesmo no Fortnite. Sim, fica lindo, maravilhoso. Eu diria que é uma das implementações mais interessantes que tem. Mas ainda é um jogo competitivo. Eu jogaria com Ray Tracing, não vou mentir. O próprio Ray Tracing evoluiu bastante. Hoje a gente tem o Path Tracing, que é ainda mais pesado, porém mais realista. O resultado, assim, eu diria que nos jogos que a gente tem implementação do Path Tracing, é incontestável que ele muda completamente a experiência. Então, nesse sentido, não dá para dizer que foi só um golpe, que foi uma grande mentira, que foi uma articulação. Não, o Ray Tracing ele realmente revolucionou o mercado. Nesse sentido, o Jensen não estava errado. Agora, dizer que isso popularizou a tecnologia aí já é um pouco mais difícil de se afirmar. A 2060 nunca foi uma placa capaz de fato de rodar Ray Tracing. Ela até rodava, mas você não ia querer ela rodando. E sabe que a parte que mais me incomoda hoje no Ray Tracing? É que sempre tem um mais. Sabe? Tipo, dá para rodar, mas... né? Por exemplo, o cara tem uma RTX 4080, que é uma placa topo de linha da geração anterior. Já é uma placa de terceira geração rodando Ray Tracing, com muito mais tecnologia, inclusive com evolução do upscaling. Mas ainda assim você precisa pesar a mão no upscaling para conseguir rodar de forma aceitável. E eu queria muito que hoje a gente já pudesse rodar Ray Tracing no talo, mas a gente não só não pode rodar Ray Tracing no talo, como se você ligar o Path Tracing, aí a coisa vai embora. Mas faz diferença mesmo, Robson? Faz diferença. Eu posso citar alguns jogos que são realmente surpreendentes a diferença. Cyberpunk 2077 é meio óbvio. Alan Wake 2 é simplesmente maravilhoso. Até mesmo no Star Wars eu senti uma diferença legal. É claro que a gente tem outros problemas com upscaling e tal, que foram resolvidos nas versões atuais. O próprio Resident Evil Requiem, que saiu um dos jogos mais recentes. Basicamente o jogo foi feito para rodar com Ray Tracing. E, para ser bem honesto, roda e roda leve. É claro, se você tiver com a sua placa que nem tem suporte a Ray Tracing, más notícias para você. Mas para as placas que têm suporte a Ray Tracing, que são minimamente capazes, é um jogo que roda bem em qualquer qualidade do Ray Tracing. Basta você ter o Ray Tracing já é importante. E galera, eu entendo, a emoção fala alto. Muita gente saiu para falar, exatamente, foi um golpe, foi
eu entrei nessa aí pra comprar as RTX 20 e não tive performance, não sei o que. Bom, aí eu acho que foi um pouco de inocência. O que não faltou foi, na época, alerta sobre isso. Inclusive, se você der uma garimpada no estoque, eu não recomendo você voltar para vídeos antigos, mas se for voltar antes, dá um like, se inscreve nesse canal aqui, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque a gente tá trabalhando há muito tempo. Para você, só um like pra gente é muito importante. Mas se você voltar lá nos 2000 e nem lembro quanto, você vai ver que a gente alertou que não era um bom negócio. Porque é claro que a tecnologia só iria melhorar, mas se ela só iria melhorar, não quer dizer que ela ia ficar mais leve, quer dizer que o hardware ia ficar mais capaz, e é meio que um pensamento lógico. Então eu acho que esse de dizer que eu comprei uma RTX 20 achando que eu ia ter o suporte a Ray Tracing e tal, foi um pouco de inocência. Eu acho que nenhum reviewer sequer mencionou algo parecido com isso. Não, mas você comprando uma RTX 20 agora você vai ter acesso a tecnologias futuras com qualidade. No máximo você vai ter acesso a tecnologias futuras. E isso acabou sendo parcialmente positivo, porque de novo, o DLSS que está incluso nas placas RTX 20 hoje está na mesma versão que as RTX 50. Então você teve uma vantagem de fato, só não foi o que te venderam provavelmente do Ray Tracing. Mas também aí fica a dica para não acreditar no vendedor, é por isso que tem reviewer, né? Foi engraçado que teve muita gente que foi atacar lá o Hardware Unboxing e falar, pô, mas você tá falando que isso foi um golpe, que foi mentira. E na verdade ele nunca concluiu isso. A pessoa tem dificuldade mesmo de ler alguma coisa além do título ou ver o contexto do vídeo, né? É muito mais fácil chegar e falar, olha, o cara falou bobagem. E olha, eu vou dizer que é difícil discordar das conclusões que ele chega lá. Em alguns pontos eu acho que eu não concordo, por exemplo, a questão das RTX 20, porque as pessoas acreditaram e tal. É claro, as pessoas acreditam em muita coisa, né? É a mesma coisa a pessoa comprar um carro elétrico de primeira geração e achar que aquilo vai ser a última tecnologia para sempre. Aí você se enganou sozinho. Isso aconteceu para todos eles. O que eu acho que não dá pra gente fazer um paralelo é dizer que o Ray Tracing virou tipo um Physics. Lembra do Physics? Melhor você não lembrar, porque até recentemente a Nvidia estava tentando meio que desvincular. Não, na nova geração de placa não precisa, isso aí é bobagem, é tal, não sei o que. Mas as pessoas querem jogar os jogos antigos. É curioso, né? Incoerência, porque a Nvidia não querer suportar isso e viu que era possível depois, inclusive nas RTX 50, sendo que lá dentro tem muito entusiasta de jogo retrô. E não dá pra dizer exatamente que Mirror's Edge e Batman Arkham são jogos retrô. Não diga que é porque não é. Sai daqui, jovem. Mas e aí, foi golpe ou não foi golpe? Foi uma grande enganação ou não foi? Foi uma manipulação da Nvidia ou não foi? Eu diria que não. O que eles podem ter feito é jogar as expectativas um pouco altas demais. Quem é que não faz isso, não é mesmo? O problema é que a gente não tem um filtro muito bom para essas coisas. Na verdade, a gente tem um filtro que chama justamente os doidos que estão aqui na internet tentando avisar vocês. Eu acho que as RTX tiveram sua parcela de importância em como a gente está hoje, independente de como você enxergue, por exemplo, o upscaling. Eu acho que é uma tecnologia muito interessante, principalmente para quem não vai utilizar o Ray Tracing, mas para quem vai utilizar o Ray Tracing também, ele possibilita que você consiga rodar com hardware mais modesto, uma tecnologia que normalmente não é acessível. O problema é que você também precisa deixar cair os seus preconceitos, tá? O DLSS foi horroroso na primeira geração? Foi. Era muito ruim a qualidade? Era. Parecia que tinha passado vaselina na tela? Sim. Dá uma olhada nisso aí. Mas hoje melhorou muito e inclusive acabou forçando as concorrentes a trazerem soluções que podem ser iguais ou em alguns casos até superiores, e isso é muito bom para nós. Forçou o mercado a ter uma concorrência e a evoluir no outro sentido, porque de fato o caminho, no fim, eu acho que vai acabar sendo software mesmo. Eu sei que você quer rodar 1000 FPS, mas a tecnologia ela vai por outros caminhos e infelizmente não é a gente que dita, né? Porque a gente não fabrica placa de vídeo. Atualmente a gente só tá rezando para continuar fazendo placa de vídeo para nós, porque inteligência artificial tá tomando tudo. AI, artificial intelligence, artificial intelligence, artificial intelligence, AI, artificial intelligence, AI, artificial intelligence. Agora eu vou deixar uma para vocês. Será que o DLSS 5 é o próximo Ray Tracing ou ele é o próximo Physics? Que pode revolucionar, mas também pode morrer na praia. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.